Olá, boa noite. Boa noite quem está no YouTube, boa noite quem está no Instagram. Passando aqui, né, porque faz tempo que eu não apareço. Vou fazer uma live rapidinho. Rapidinho até porque às 20 horas eu tenho uma aula com a turma que está em andamento. Mas a gente vai fazer uma live falando sobre folha de pagamento, como que a gente pode analisar a folha de pagamento em relação ao financeiro. O que a gente pode fazer para enquadrar a folha de pagamento aí no financeiro da empresa. Então, todo mundo aí que trabalha com financeiro, boa noite, boa noite. Esse assunto interessa, né? Então, não só para o empresário, mas como para o funcionário também. Eu vou dar uma dica aqui legal para vocês que eu acredito que vai ser uma novidade, né? Novidade assim, eu não vi ninguém falando sobre isso por aí, mas pode ser que alguém tenha falado e eu não tenha visto, né? Mas nós vamos dar uma dica aqui interessante para vocês, tá bom? E aí vamos começar a falar sobre folha de pagamento. É um tema bastante interessante, folha de pagamento. Boa noite, porque deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quanto vocês acham que, em média, uma boa noite. Quanto vocês acham que, em média, a folha, aliás, a empresa tem de lucro? Quanto que vocês acham que, em média, uma empresa tem de lucro? Me falem aí. Vou pedir, né, para o pessoal se apresentar já já, eu peço boa noite. Quanto que vocês acham que uma empresa tem, em média, de percentual médio aí de lucro? Me contem aí. Nenhum chute? O seu aluno do curso. Bom que você está por aqui. Muito bom te ver por aqui. Média de 20%. Olha aqui, já teve uma pessoa que deu uma dica, né? Média de 20%. Mas arrisca aí algum valor percentual de lucro de uma empresa. Quanto que você acha que é o percentual de lucro de uma empresa? Uns 30%. Eu acho que 10%, dependendo da empresa. Aqui no YouTube ninguém vai arriscar nada, não é possível. No Instagram já estão arriscando. No YouTube ninguém vai arriscar dizer um percentual aí de lucro que a empresa tem, mais ou menos. Eu acho que 10%, dependendo da empresa. 30%. Mas vai falar aí algum percentual. Conta aí. O pessoal do YouTube tá tímido hoje. Gente, a bibliografia fala que quando são micro e pequenas empresas, elas têm entre 6 a 8% de lucro. Isso é dentro da bibliografia, tá? Claro que vai variar de empresa, vai variar se é uma empresa comercial, industrial, prestadora de serviço. A gente tem algumas dicas também, 10 e 30%. Pouquíssimo provável a empresa ter entre 10 e 30%. 20% também é difícil. Vou falar a verdade para vocês. A bibliografia fala que é entre 3, Jesus, olha aí, entre 3 e 8% percentual de lucro de uma micro e pequena empresa. Como eu falei, isso não é regra, vai variar de empresa para empresa, depende da composição de gasto da empresa. Mas o que eu quero falar com isso? O que eu estou querendo falar com isso? E se a empresa tem de 3 a 8% de margem de lucro líquida, qualquer gasto que concentrado dê um percentual acima disso, é importante ser dado atenção e é importante ser analisado. Boa noite, eu sou Mônica Serra. Vou fazer igual ao jornal, né? Boa noite, sou Mônica Serra, consultora, instrutora financeira empresarial. E nessa noite nós vamos falar sobre folha de pagamento, como é que a gente faz para analisar, o que a gente pode fazer para organizar e ajustar aí a folha de pagamento, acompanhar essa folha de pagamento, né? Para poder a gente ter um resultado melhor aí na empresa. Então, começando a nossa live novamente, me conta aí, aqui no YouTube e aqui no Instagram, me conta aí quem que está vindo aqui na minha live pela primeira vez. Me conta aí.
Quem está vindo na live pela primeira vez? Quem estiver participando da minha live pela primeira vez, coloca assim, 1 para ser primeira vez e 2 já participou de outras lives minhas aí, só para eu me situar aqui, quem que tá aqui participando comigo, se é gente que já me conhece ou se é gente que ainda não me conhece. 1 se já participou e 2 se ainda não participou. Aliás, 1 se não participou, se é a primeira vez, e 2 se já participou de outras lives minhas aí. 1, sou velha e adoro. 1 se é a primeira vez e 2 se já participou em outros momentos. 2, 1. Quem mais? Então, 1 se é a primeira vez e 2 se já participou de live minha outras vezes. 1. Primeira vez. 2 já participou. 2, 3, 4 já participou várias vezes. Eu estou fazendo essa leitura, acredito que seja isso. Então, para quem não me conhece, né, quem está aí com a primeira vez que está participando de uma live minha, meu nome é Mônica Serra, eu trabalho com consultoria financeira empresarial já há bastante tempo. Não vou falar o tempo, porque senão entrega a minha idade, né? E a gente não fala idade na internet, porque espalha. E aí, já trabalho com consultoria e instrutoria na parte financeira já há bastante tempo. Aqui o meu canal do YouTube, também tem o meu perfil do Instagram, que tem muito conteúdo sobre finanças, que é o meu universo, né? O ar que eu respiro. E hoje a gente vai falar sobre essa parte da folha de pagamento. Me conta aí também de onde que vocês são, só para eu me situar. Qual cidade vocês são? Me conta aí. Eu estou falando de Goiânia, Goiás. Me conta aí de onde é que vocês estão falando. Vai me falando aí de onde é que vocês estão falando. Hoje eu vou dar uma dica bacana aqui. Conta aí, Rio Claro, São Paulo. Onde mais? Me conta aí, gente. Goiatuba, Goiás. Coqueiral de Aracruz, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná. Aqui, São José, Santa Catarina, São Paulo, Baianinha, Sergipe, São Luís, Maranhão, São Bento do Campo, São Paulo, São Bernardo do Campo, Vinópolis, Minas Gerais, Ceará, olha aí uma conterrânea, né? Porque eu moro em Goiânia, mas eu sou do Ceará. É isso aí, gente. Que legal ver gente assim de tanto lugar. Salvador, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Uhul, Nova Iguaçu! Assim? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a falar sobre o tema, porque eu vou precisar. Hoje a gente vai ser breve, né? Aliás, eu acho que as minhas lives a partir de agora vão ser breves, tá? A gente demora tempo demais, né? Falando numa live, acaba ficando muito cansativa. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Para poder usar aqui a tela, eu vou compartilhar com vocês uma tela de PowerPoint para a gente construir essa informação juntos, tá bom? Vocês estão vendo aí minha tela? Me fala aí, vocês estão vendo aqui eu organizando a minha vida. Vamos lá, né? Assim, mais legal. Vocês me verem aí, família, né? Vamos lá. Vamos organizar a folha de pagamento de uma empresa. Se ela é, tá ruim. Vamos analisar a folha de pagamento.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, independente de a empresa já existir ou não, eu vou dar uma dica de como que vocês podem fazer para analisar a folha de pagamento da empresa. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar os departamentos que existem na empresa. Mônica, o que são departamentos? Os departamentos é a forma como a gente vai dividir a empresa para poder a gente organizar os dados dessa empresa. Então, essa parte de departamentalizar a empresa, ela serve não somente para olhar a folha de pagamento, mas também analisar o financeiro como um todo. Então, mesmo que você, de fato, não tenha departamentos em termos de separação de parede, etc., na empresa, né? Separação de parede na empresa, você vai ter que fazer uma departamentalização, nem que seja somente no papel. Qual é a finalidade dessa departamentalização? A gente entender como os gastos acontecem dentro da empresa, separado aí pelos departamentos. Nós definimos. Então, departamentalizar nada mais é do que você definir locais onde geram informações aí na sua empresa, geram custos e despesas, né? Vixe Maria, deixa eu ver aqui que parece que o YouTube bugado. Gerem custos e despesas para que você possa fazer uma análise posteriormente aí na hora que for necessário na empresa que você trabalha. Então, a gente vai fazer essa departamentalização. Para que eu vou departamentalizar a empresa? Porque quando eu departamentalizo, eu vou precisar, no momento em que eu departamentalizo, eu vou precisar definir quais são, espera só um pouquinho. Faz ao vivo, né? Então, quando eu for departamentalizar a empresa, o que eu vou fazer? Eu vou definir, dentro desses departamentos, quais são os cargos que eu preciso ter dentro desses departamentos para poder definir as pessoas que vão trabalhar nessa minha empresa. Então, primeiro eu separo os departamentos da empresa, depois eu separo os cargos. O que seriam cargos? Vamos dar uma definição para cargos, né? Bom, aqui o propósito não é esgotar o tema sobre esse assunto aqui de cargos, funções e tarefas, não, tá? É só a gente dar um panorama geral para a gente poder situar, porque geralmente o que a gente vê é o quê? As micro e pequenas empresas, elas saem contratando sem pensar nessa estrutura antes. Elas vão contratando conforme a necessidade que vai sendo identificada e vai contratando as pessoas e vai inchando a sua folha de pagamento. Às vezes, não consegue fazer uma gestão daquilo ali. Então, o ideal é fazer do jeito que eu estou sugerindo aqui. Isso serve tanto para a empresa que está começando, como para a empresa que já existe. Então, se a empresa já existe, ela vai fazer essa estrutura aqui para poder analisar se aquela folha de pagamento está adequada ou não. Então, vamos lá. Departamentalizo a empresa, eu separo os cargos que eu preciso em cada um dos departamentos. O que seriam cargos? A ocupação oficial da pessoa que está trabalhando, né? Então, eu vou definir, de acordo com uma nomenclatura, e existem várias formas de você contratar de acordo com o cargo que a pessoa vai desempenhar. E aí, eu definindo os cargos, eu vou identificar quantas pessoas eu preciso dentro daquele departamento, ou então dentro da estrutura da empresa. Além de definir os cargos, eu vou botar até aqui, ó. Aqui. Defino os cargos, aí eu defino as funções que as pessoas vão desempenhar na empresa. Por que eu estou falando em funções agora? Qual é a diferença de cargo e função? Cargo é o nome genérico daquilo que a forma como a pessoa foi contratada. E o que é a função? A função são as atribuições que a pessoa tem dentro daquele cargo. Tanto que, quando
há uma definição feita em relação às funções que aquela pessoa vai desempenhar na empresa, diminui a comparação entre as pessoas que trabalham na empresa e a dúvida em relação à remuneração também. Por isso que as médias e grandes empresas, elas investem bastante num plano de cargos e salários. Para que serve o plano de cargos e salários? Ele serve justamente para delimitar não só o cargo daquela pessoa, o local onde está situada aquela pessoa, né? Como também as funções que aquela pessoa vai desenvolver dentro daquele cargo e que a fazem diferente de outras. Então, a gente tem que definir cargos e funções, e as funções são definidas baseadas nas tarefas que são executadas pela pessoa dentro daquele cargo que ela está ocupando. Então, ela ocupa um cargo, ela determina algumas funções. Dentro dessas funções, a gente identifica através das tarefas que são executadas aí dentro desse departamento, dentro dessa empresa, né? Então, fazer esse trabalho de determinar essas tarefas é importante, sabe por quê? Porque depois que a gente determina isso, a gente vai buscar no mercado o valor de remuneração de pessoas que têm essas características que nós estamos buscando. Então, quando a gente entra nos sites de emprego, a gente vai buscar lá, ou a gente vai cadastrar, ou a gente vai buscar informação, né, de quanto estão pagando para cada pessoa, de acordo com aquele cargo e com as tarefas que vão ser desenvolvidas dentro daquele cargo. Então, por isso que é importante a gente fazer esse rascunho, né, do que a empresa precisa, quais são os cargos que são necessários ali para a empresa, quais são as funções que devem ser desempenhadas dentro da empresa e quais são as tarefas que cada pessoa vai executar, que a gente possa buscar um parâmetro de remuneração para que a empresa possa ofertar no mercado um parâmetro, um valor de remuneração que seja equivalente ao que o mercado está oferecendo, assim como também o funcionário tenha condições, a pessoa que está procurando um emprego tenha condições de identificar aquele valor ali e valorizar aquele cargo que está sendo ofertado, porque ele está dentro daquele parâmetro, daquele padrão ali em que as pessoas estão trabalhando. Isso vai ser muito definido através das tarefas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vê uma quantidade grande de micro e pequenas empresas que não definem muito bem essa estrutura. Quando não há uma definição clara dessa estrutura, a definição dos salários também não fica clara, nem para a pessoa que contrata, nem para a pessoa que é contratada. Então, gera uma certa confusão e, às vezes, um desconforto nessa relação. Então, por isso que é tão importante a gente definir departamentos que a empresa tem. Eu vou dar um exemplo de departamento. Por exemplo, nós temos um departamento lá produtivo, vamos supor que é a indústria. Nós temos o departamento de vendas, nós temos o departamento administrativo, nós temos o departamento de entrega, logística. Separando os departamentos, eu vou conseguir ter mais clareza para identificar quantas pessoas eu preciso em cada um deles, de acordo com as tarefas que precisam ser executadas em cada um deles. E aí eu consigo definir funções e separar os cargos e começar a buscar o valor que esses cargos sugerem para que eu possa pagar essa pessoa e essa pessoa se interessar em trabalhar na minha empresa. Então, primeiro defino o departamento, depois a parte de cargos, funções e tarefas. Definido isso, a gente vai fazer, no caso aqui que eu acabei de falar, fazer a pesquisa, né? E salários, conforme o cargo definido. E aí, definindo os salários, nós vamos também fazer o seguinte: buscar a forma de contratação, tentar identificar a forma de contratação que nós vamos fazer para essa pessoa, a empresa, né? Identificar a forma de contratação. Por que eu estou falando sobre a forma de contratação? Gente, fica até o final, que já, eu nem posso demorar muito, já eu vou falar como é que a gente faz para fazer essa avaliação, tá? A gente vai definir a forma de contratação. Por que a forma de contratação é importante? Porque o valor que se paga que a empresa paga para a pessoa que trabalha para ela
não é necessariamente o valor que a empresa gasta. Então, para a empresa saber o valor que ela gasta, ela tem que definir os cargos, poder saber o valor nominal da remuneração que ela vai pagar, essa pesquisa, né? Definir a forma de contratação. Por que eu estou falando de forma de contratação? Porque nós temos uma contratação através onde a pessoa é contratada por CLT. CLT ela pode ser mensalista. Mensalista é aquela pessoa que trabalha por remuneração mensal, né? Ela pode ser horista. Contratando uma pessoa por hora, tem 2 regimes que são possíveis de serem contratados por hora. Procura aí o escritório de contabilidade que assiste vocês, para que vocês possam identificar qual é o melhor aí para a empresa em que vocês trabalham. Eu tenho como contratar por CLT funcionário de forma intermitente. Eu tenho como contratar um funcionário por CLT através de um teletrabalho, ou trabalho remoto, ou home office, né? Então, essas são as formas que eu posso contratar. Vou botar aqui, porque vai facilitar minha vida aqui em relação ao espaço, né? Posso contratar como horista, como mensalista, como intermitente ou então como teletrabalho. Essas são as formas de contratar por meio de uma CLT. Eu posso contratar também como pessoa jurídica. Só que como pessoa jurídica, eu tenho que observar a questão do vínculo empregatício. Se não há possibilidade de gerar vínculo empregatício porque a contratação está sendo feita errada. Existem alguns parâmetros para eu contratar como pessoa jurídica. E aí, o que acontece? Se eu contrato como uma pessoa jurídica, provavelmente o valor da contratação não vai ser conforme a gente fez a pesquisa, mediante ali o estudo ali em relação aos cargos. Pode ser que não, pode ser que sim, né? Por que a gente está falando sobre CLT mensalista, horista, intermitente, teletrabalho? Porque é o seguinte, cada uma dessas formas de contratação é uma forma diferente de se calcular custo. Se o funcionário é mensalista, o custo para a empresa é diferente de quando o funcionário ele é horista. É diferente quando ele é intermitente, que é diferente de quando ele trabalha por meio de teletrabalho. Por quê? Porque alguns comportamentos, dependendo da forma de contratação, são considerados que têm natureza salarial e outros não, né? Então, a gente tem que entender sobre a forma de contratação, tem que entender o que a gente está pagando que tem natureza salarial e o que não é natureza salarial, e verificar se há a possibilidade de contratar CLT ou se pode ser contratado como PJ para efeito de cálculo dessa mão de obra aí dessa empresa, identificar se essa mão de obra está dentro das possibilidades que a empresa pode arcar ou não, se está dentro de uma coerência, né? Aí, depois que a gente faz a análise se ele é a forma de contratação, né? Se ele é CLT ou se ele é PJ, se ele é CLT, uma dessas modalidades, ou se ele é PJ, se pode realmente ser PJ, a gente vai para um quinto passo, que seria o quê? Analisar o regime tributário da empresa. Por que eu estou falando agora de regime tributário da empresa? Porque dependendo do regime tributário, os encargos e os gastos trabalhistas, né, os encargos sobre a folha e os encargos trabalhistas, com a contratação, a forma de contratação, eles vão ser diferentes. Eles vão ter impactos diferentes. E aí, o regime tributário ele vai definir qual é o custo da folha de pagamento de acordo com aquela empresa, né? Então, às vezes a empresa ela é Simples Nacional, tem um determinado encargo, só que, ou ela é do lucro presumido e lucro real, tem outro encargo. Só que, além dos encargos, por exemplo, empresa do Simples Nacional, além dos encargos que tem normalmente ali sobre a folha de pagamento, tem também os encargos da folha de pagamento que estão dentro da guia do Simples Nacional.
Então, às vezes, convém separar e colocar isso junto com a folha de pagamento, outras vezes não. Quando eu analiso o regime tributário, vou analisar justamente esses percentuais de acréscimo sobre a folha de pagamento. Por que eu estou falando sobre isso? Eu vou dar um parâmetro agora, mas esse parâmetro ele não é regra, tá? É só um parâmetro de comparação para a gente ter um ponto de partida. Sempre quis essa live. Bom que agora eu estou conseguindo atender ao seu desejo e ao de mais pessoas, né? Que às vezes nem comentam aqui. Qual é o ponto de partida para a gente analisar se aquele valor daquela folha de pagamento, se ele está coerente ou não? É o seguinte, não é regra também, tá? Não existe nada que a gente fala aqui na parte financeira é regra. Mas existem alguns parâmetros que estão determinados em livros, que servem como base para a gente se nortear em relação à nossa empresa. O primeiro parâmetro, é que a gente vai falar sobre a relação entre a folha de pagamento e faturamento da empresa. Sempre me perguntam isso, Mônica, posso ter quantos por cento relativo à minha folha de pagamento na minha empresa? Essa pergunta eu escuto quase que diariamente. Embora não tenha uma resposta rígida e única, né, a essa pergunta, vou dar um parâmetro aqui para a gente poder trabalhar. O que acontece? É parâmetro, tá? Isso não é regra. Então, tem que ser feito o cálculo, tem que ser feita análise empresa por empresa. Então, aqui, tudo em finanças é muito particular, tá? Vamos lá. Qual seria o parâmetro? Existe uma bibliografia, quase que não sai, né? Existe uma bibliografia que fala que empresas comerciais, elas têm de 8 a 12% do seu gasto na proporção do seu faturamento, gasto com folha de pagamento. Então, a folha de pagamento ela representa de 8 a 12% do valor do faturamento. Isso não é regra, tá? Isso aqui é só uma constatação de alguns padrões aí em algumas situações, mas não é regra. Então, dependendo aí do tamanho da empresa, do porte da empresa, a gente tem uma folha de pagamento que representa de 8 a 12%. Ora, se nós falamos aqui no começo da live, o lucro da empresa ele gira em torno de 3 a 8%, quando a gente fala lucro líquido depois das distribuições, inclusive. A distribuição desse valor para os sócios dessa empresa. Se esse número ele é importante para a empresa, ou seja, de 3 a 8, então você acha que é importante ou não você cuidar dessa informação aqui, visto que a folha de pagamento representa de 8 a 12% do faturamento da empresa. É extremamente importante a gente dar atenção a essa parte aqui dos gastos da empresa, que é a folha de pagamento. E o que vai interferir nesses gastos aqui, nesse percentual em relação ao faturamento? Isso aqui que eu falei. Os cargos da empresa, os salários que são pagos para os funcionários dessa empresa, a forma de contratação, não é o regime de contratação, se ele é seletista, se ele é PJ, sendo seletista, se ele é mensalista, se ele é horista, se ele é intermitente, se ele está trabalhando por regime de teletrabalho, que tem características diferentes, tá? E analisar o regime tributário, porque de acordo com o regime tributário, vai ter um percentual que vai interferir sobre a folha de pagamento e que vai compor esse valor de 8 a 12% aí do faturamento da empresa. Então, quando a gente fala de 8 a 12%, a gente não está falando apenas do valor nominal do salário das pessoas. A gente está falando do custo da folha de pagamento. Mônica, na minha empresa eu fiz um cálculo aqui por cima, parece que está dando mais de 12%. Se a sua empresa estiver dando um lucro onde ela consegue pagar esses 12%, esse mais de 12%, tudo bem. Essa análise não é rígida, como eu falei para vocês, e não é engessada. Tem que ser analisado caso a caso. Então, nas empresas comerciais, existe esse parâmetro. Nas empresas industriais,
existe um parâmetro onde diz que o gasto com a folha de pagamento ele vai ser de 12% a 18% do valor do faturamento. A pessoa que está falando assim, desculpa, qual é a pergunta? Falhou aqui. Eu não me lembro mais. Eu acho que eu fiz a pergunta lá no comecinho. Não me lembro mais qual é a pergunta. Então, na indústria, na empresa industrial, nós temos um percentual de folha de pagamento que vai de 12% a 18%. Lembrando mais uma vez, esse percentual da folha de pagamento de 12% a 18% não é o valor nominal. É o valor, é o custo que a empresa tem com a folha de pagamento. E para calcular o custo, nós temos muitas variáveis. Nós temos a forma de contratação, nós temos o regime tributário da empresa, nós temos o perfil de comportamento do funcionário dentro daquela empresa. Como é que eu falo de perfil de comportamento? Se tem muita falta injustificada, se não tem muita falta injustificada, se a empresa trabalha, o modelo de gestão da empresa também, se ela trabalha de segunda a sexta ou se ela trabalha de segunda a sábado, a forma de calcular é diferente, os valores, a forma de calcular é a mesma, os valores vão ser diferentes, né? Então, tem todas essas variáveis que tem que ser analisada empresa por empresa. E quando nós temos aqui prestação de serviço, nós temos algo em torno de 18 a 25. Então, Mônica, quer dizer que esses são os percentuais que eu tenho que comparar a minha empresa? Não estou enrijecendo. 8 a 12, valor bruto, tá? É o valor do custo da folha de pagamento, não é o valor do pagamento do salário das pessoas, não, tá? É o custo do valor folha de pagamento. Mônica, tem empresa que dá mais do que isso aqui? Tem, mas deixa eu falar um negócio para vocês. O que depende muito de regime tributário? Vou dar um exemplo aqui. Não dá para falar assim, só pelo segmento. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos uma empresa comercial, loja de utilidades, um exemplo, tá? E ela é optante pelo lucro real. Essa empresa geralmente, ela tem como é que eu vou chamar? Não é lucro bruto, mas para vocês entenderem o que eu vou falar, eu vou usar o termo lucro bruto. Geralmente uma empresa de loja de departamento de vários itens que trabalha com lucro real, ela tem um lucro bruto de 3%, 25% no máximo. Como é que uma empresa dessa vai pagar mais do que 8% a 12% de folha de pagamento? E o restante dos gastos? E o restante das despesas, ela paga como se ela tiver uma folha de pagamento maior do que isso? É impossível, não tem como ela pagar. Então, por isso que a gente fala que isso aqui é uma média. Agora, numa empresa que é do Simples Nacional, uma do Simples Nacional, pode ser que esse percentual da folha de pagamento ele fique um pouquinho maior. Por quê? Porque as despesas fixas numa empresa do Simples Nacional, elas representam mais do faturamento. Por isso, que o imposto que é cobrado dentro da guia do Simples Nacional é uma alíquota menor. Esse custo que você se refere é a folha bruta antes dos impostos e a alíquota depois dos impostos? O custo bruto que eu estou falando é o valor da folha de pagamento, é o valor que a empresa gasta com a folha de pagamento, não é o valor do salário nominal das pessoas. Inclui tudo relativo à folha de pagamento. Absolutamente tudo. Então, se eu tenho uma empresa do Simples Nacional, o percentual de imposto da empresa do Simples Nacional geralmente é menor. Por quê? Porque o gasto fixo da empresa que é do Simples Nacional, ele representa mais, uma fatia maior do faturamento. Então, por isso, esse é um dos motivos, né, pelo qual o percentual do imposto de uma empresa do Simples Nacional ele é menor dentro da guia do Simples Nacional. Mas é claro que tudo isso aí a gente tem que fazer cálculo, tá? Estou falando que eu falo aqui mais uma vez, não é regra, são só constatações dentro de uma média. A empresa tem que fazer o seu cálculo aí. O fato é que, estando dentro desse parâmetro e dentro do percentual que a empresa consegue pagar, é um valor que você precisa administrar muito bem para que a empresa possa remunerar adequadamente o funcionário para reter mão de obra qualificada, porque a gente sabe que o custo da substituição ele é alto para a empresa,
assim como também ela precisa administrar esse gasto dentro da estrutura de gastos que ela tem, porque ela não tem tanta folga assim para poder não dar atenção a esse gasto. Até porque, como eu estava falando para vocês, se a margem de lucro de uma empresa, uma micro ou pequena empresa, girando de 3% a 8%, ou administrar um gasto que representa 12%, 18%, às vezes 20% do faturamento, 25% do faturamento, é um gasto que ele é importante. Então, ele merece a nossa atenção, né? Fazer essa gestão e ter a nossa atenção para poder identificar isso aí. Então, quando a gente vai fazer uma análise da folha de pagamento, a gente faz isso aqui por quê? Para a gente poder identificar se aquela estrutura de gasto dentro da folha de pagamento, de acordo com a empresa, aí entra segmento, entra porte, entra regime tributário, entra forma de contratação, se está gerando o faturamento necessário para poder arcar com aquela folha. E o faturamento necessário é aquele onde precisa que a folha represente esses percentuais de acordo com o segmento daquela empresa. Mas claro que vai ter uma variação, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu estou falando de uma empresa industrial, certo? Uma empresa industrial ela vai ter de 12% a 18% da folha de pagamento, gasto que ela tem sobre o faturamento em relação à folha de pagamento. Como é que a gente vai saber se vai ser mais ou menos esse valor aqui? Vai depender do nível de industrialização da empresa. Então, quanto mais industrializada a empresa for, ou automatizada, não é nem industrialização, é automatização, em termos de ter maquinário para substituir mão de obra. Quanto mais maquinário ela tiver, mais automatizada ela tiver, menor é o valor da folha de pagamento em relação ao faturamento. Só que aí a empresa vai ter outros gastos, né? Quanto mais automatizada ela tiver, vai aumentar gasto, às vezes, com energia, às vezes vai aumentar gasto com manutenção, o próprio gasto do investimento nesse equipamento. Então, assim, acaba sendo trocando uma coisa pela outra. Mas a empresa precisa ter essa consciência para poder identificar dentro dessa estrutura aquilo que está impactando mais fortemente o faturamento da empresa, que está espremendo ali o lucro que a empresa está gerando dentro do mês. Ok? Então, seguindo esses passos aqui, você vai conseguir fazer uma análise e ver o que compensa financeiramente em relação à folha de pagamento, em relação ao faturamento da empresa. Respondendo a Zanichelli Modas, de roupa, vai depender. Por exemplo, se for microempreendedor individual, ele já tem um valor que é definido a efeito de gasto com folha de pagamento. Só pode ter um funcionário ganhando um salário mínimo da categoria. Mas os encargos sobre folha de pagamento para quem é do microempreendedor individual, é isso que pode gastar. O cálculo que a empresa pode fazer é, bom, se eu só posso, no MEI não tem muito o que fazer porque também tem teto de faturamento, senão desenquadra e vai para a empresa uma microempresa optante pelo Simples Nacional. Vamos supor que nós estamos falando de uma empresa que já está dentro do Simples Nacional, fora do MEI, para cima, né, do MEI, ou então que já esteja no lucro real, lucro presumido. Se já enxugou a folha já está do tamanho que precisa estar, você pode fazer o cálculo inverso. E seria o quê? Dividir a sua folha pelos percentuais, aí você pode ser pelo percentual mínimo ou pelo percentual máximo, verificar qual é o faturamento ideal para aquela folha daquele tamanho. E aí você fazendo o cálculo inverso, ao invés de calcular quanto a folha representa do faturamento, calcular quanto deve ter de faturamento para aquela folha, serve de parâmetro para você estabelecer metas para as vendas da empresa para alcançar os resultados que você deseja aí como empresário. Entendeu? Deu aí a dica? Aí se entendeu. Então, essa é uma forma. Porque eu não consigo enxugar minha folha, as pessoas que trabalham comigo já são as pessoas que eu preciso, eu não tenho como diminuir, não tenho como atribuir tarefas dessa pessoa para outras pessoas, porque estão todos sobrecarregados, então faça a conta inversa. Pegue o valor da sua folha bruta de pagamento com todos os encargos e todos os gastos que você tem, os benefícios e etc. Divida pelo percentual de acordo com o seu segmento e estabeleça um novo patamar de faturamento necessário para que a sua folha de pagamento esteja enquadrada aí no perfil da sua empresa. Ok? Gente, era isso que eu tinha para falar sobre como a gente analisar. Claro que isso aqui está bem resumido, né? Porque a gente está falando sobre um assunto
denso e extenso num curto espaço de tempo, mas é uma forma de fazer análise aí da folha de pagamento em relação ao faturamento da empresa, conforme esses percentuais e conforme o segmento que a empresa está enquadrada, para poder a gente começar a fazer análises e trabalhar aí o rumo da empresa e assim também melhorar o resultado aí em termos de lucro aí da empresa onde a gente trabalha, ok? Por nada. E aí, gostaram da dica de hoje? Conseguiram captar aí as informações que a gente passou? Me contem aí. Contem aí. Como é que foi a dica de hoje? Conseguiram pegar alguma informação aí nova para trabalhar na empresa onde vocês estão? Conta aí. Gratidão, por nada. Esse delay do YouTube me mata. O Instagram é rapidinho, porque a gente pergunta e imediatamente a pessoa já sabe e responde, né? Fiquei quase agora, mas adorei. Obrigada. Me conta aí, a dica de hoje foi rapidinho. Eu acho que eu vou fazer live assim, rapidinha, só para a gente poder trabalhar algumas informações pontuais e para a gente não estender demais. Podemos ir ficando por aqui? Me conta aí. Galera do YouTube e galera do Instagram. Não posso estender porque às 20 eu vou estar com uma turma ali de uma mentoria, né? Fazendo aula. Top. Informação nova. Oh, é isso aí. Atrasou, não conseguiu pegar, vem pro YouTube que a live vai ficar salva, tá? A de hoje. Por nada. Gente, beijo no coração, eu preciso ir por causa do meu horário, já tá quase chegando na hora de eu entrar em turma, em sala. Legal, bastante interessante, muito bacana. E aí, eu espero que vocês tenham aproveitado a dica de hoje. Eu vou marcar outras lives assim curtas de 40 minutos, 45 minutos, que eu acho que é um tempo interessante para a gente compartilhar conteúdo, né? Para que a gente possa disseminar mais e mais aí as informações aí do financeiro para as empresas. É isso aí, aproveita. Quem está aqui no YouTube, que não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve no meu canal. Está no Instagram, quem não está no YouTube, vai para o YouTube, se inscreve no meu canal. Quem está no YouTube, vai para o Instagram, me segue. Nós temos conteúdo todos os dias aí sobre finanças. E eu espero vocês aí na próxima live, ok? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.